Começa agora Mais que Condomínios, um programa que vai surpreender você. E o assunto de hoje é sensacional, o Conseg. Você sabe o que é o Conseg do seu bairro? Já já você vai ficar sabendo com dois convidados incríveis, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta, diretor! Estamos de volta, mas antes, não posso deixar de mencionar nosso patrocinador master, a Repinte, especialista em restauração predial. Tá querendo dar uma valorizada no seu condomínio? Procure a Repinte, é a certeza de um bom negócio. Estou aqui hoje com meus queridos Rogério Tacitani e Renato Retz. Muito obrigado por mais esse programa. Opa! Vamos para mais um. É isso aí, é isso aí. E com o presidente do Conseg Bom Retiro, Saul, e o Rodrigo, presidente do Conseg do Jardim, estou certo? Certíssimo. Exatamente. Bom, vamos lá. Quero começar com você, Saul. Conseg. O que é o Conseg e qual a importância dele para os bairros de São Paulo? Então, muito obrigado pelo convite do Mais Que Condomínios, agradeço. O Conseg é um conselho de segurança, né, que foi criado em 1985 pelo então governador Franco Montoro, né? E qual é o objetivo do Conseg? Ele é um conselho de segurança que trata de assuntos de segurança da área da onde ele está, né? No caso eu sou do Conseg Bom Retiro, mas ele na verdade faz uma ponte entre o poder público, né, que inclui não só as forças de segurança, principalmente as polícias militares e a Polícia Civil, também hoje em dia está incorporada a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, mas ele também hoje adquire também outros participantes da prefeitura, como as subprefeituras de cada área, né, a CET, a SP-Trans e outras pode ser também conselho tutelar, enfim, ele atua com vários braços do poder público e a gente tenta fazer a interface entre as pessoas do bairro, os munícipes, né, no caso, e o poder público, ou seja, leva-se as demandas que nós temos na região para esse poder público atender diretamente os munícipes. Legal. Ô, Rodrigo, queria aproveitar que o pessoal ainda não tem muita familiaridade, né? E, obviamente, eu sei que o Conseg é o único que consegue. Se vocês não sabem disso, vocês estão errados. Mas, o pessoal acaba cobrando muito de vocês. Vocês têm aí uma responsabilidade muito grande. Mas qual é a remuneração que vocês recebem? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer a Mais Condomínios pelo convite. Renato, Demetrios, Rogério, obrigado. Um prazer enorme estar aqui, ainda mais dividindo aqui com meu colega Saúl do Bom Retiro. Como é que funciona? Nós temos por base, o Conseg ele acompanha as delegacias, tá? Os distritos policiais. Hoje nós temos um número aproximado de 500 Consegs ativos no estado de São Paulo. Então, essa dinâmica do trabalho, somos todos voluntários. Tá? Então, exige uma doação de tempo muito grande, porque, ainda mais numa cidade como São Paulo, que a locomoção é bem limitada, né? Nós temos um trânsito absurdo. Então, isso faz com que dificulte um pouco o trabalho em razão da doação de tempo. Não temos absolutamente nenhuma remuneração do Estado nem da Prefeitura, né? Damos ali o que temos de mais precioso, que é o nosso tempo. Ajudamos a nossa comunidade, porque moramos ou trabalhamos na área, então isso faz com que tenhamos um interesse direto na melhoria daquela região. E contamos com o apoio da comunidade, né? De que forma que a comunidade apoia? Estando presente. Né? Isso que nós precisamos mais da comunidade. Ter presença nas reuniões mensais, todos conseguem ter uma reunião mensal, né? Em dias alternados, para não cair junto com outro consegue, ainda mais que seja da mesma região, né? Porque as autoridades possam comparecer. Mas é uma doação absurdamente voluntária, tá?
em busca de uma melhoria da cidade em que vivemos. Só queria frisar que muita gente pergunta, onde é a sede de vocês? Consegue não tem sede, né? Então, como o Rodrigo falou, a gente trabalha com o apoio da comunidade. Então, sempre vai ter algum parceiro. Então, por exemplo, um colégio vai ceder o espaço, o auditório para fazer. Enfim, a gente tem parcerias, inclusive, para levar, pedimos para um supermercado ceder algum alimento para a gente poder servir café, essas coisas. Então, tudo depende do apoio da comunidade. E aproveitando nessa linha, como é que funciona essa sinergia, né, entre as autoridades, vamos dizer, oficiais, né, como a Polícia Militar, como a GCM, a Polícia Civil, todas essas outras autarquias que vocês mencionaram, né, com o CONSEG e de vocês com a população, né, com os munícipes, né, porque vocês meio que centralizam as questões, né. Vocês pegam de um lado, entregam do outro e vocês têm que pegar a resposta de lá e devolver para cá, né? Vocês são bem recebidos pelas polícias e pelas GCM, pelas autarquias públicas, né? Vamos dizer assim, né? E a cobrança do munícipe, né? Como que através de vocês, essa cobrança, né? Porque imagino, assim, eu sou síndico, né? Nós três aqui somos. A gente sabe a dificuldade que a gente tem de conseguir alguma coisa em nível oficial, né? Então, assim, às vezes uma questão de calçada, questão de árvore, é sempre uma batalha muito grande. Como que é isso para vocês, né? Acho que o Saul pode começar, depois o Rodrigo... eu vou falar, depois o Rodrigo pode complementar. Na verdade, é assim, obrigatoriamente na nossa reunião tem que participar as polícias militares e civil, porque eles são considerados membros natos, ou seja, eles têm que estar oficialmente, obrigatoriamente. A gente não pode começar uma reunião, por exemplo, sem estar os dois presentes, né? Tanto da delegacia, né, como da Polícia Militar, o capitão correspondente e o delegado titular correspondente. Os outros poderes, eles, digamos assim, eles têm que participar, né, mas não têm a mesma obrigatoriedade que tem essas forças de segurança, né? No caso, a gente depende muito também da boa vontade, às vezes, do representante do município, de participar e de estar engajado nas questões comunitárias. A gente, às vezes, tem ótimas pessoas que dão suor, respeitam o cidadão e se preocupam, e outras que, às vezes, nem tanto, e a gente tem que pegar mais no pé, né? Então, isso vai variar muito da questão do engajamento que o próprio poder público tem, que o representante do poder público, melhor dizendo, tem com o CONSEG. Acho que o subprefeito não é obrigado a participar? Não, eles mandam um representante, normalmente eles chamam de governo local, que é uma pessoa designada da subprefeitura de cada área para representar a prefeitura na reunião. O que acontece? Por gestões passadas, né, do Executivo Municipal, criou-se uma obrigatoriedade da presença tanto da CET, da Guarda Civil Metropolitana e das subprefeituras. E aí, para o subprefeito não ter que ter aquele deslocamento no dia de uma reunião, as subprefeituras criaram o cargo do coordenador de governo local. Então, é a pessoa que é responsável por representar a subprefeitura na reunião do CONSEG, receber as demandas ali da população, tratar isso internamente, depois ir dando as devolutivas ao presidente no decorrer do mês. Não é fácil a gente trabalhar com uma parceria, né? É bem difícil. Às vezes as coisas travam, não andam dentro do poder público municipal, e isso faz com que crie-se uma morosidade. Felizmente, nos últimos anos, os últimos 4, 5 anos, isso não tem acontecido muito, porque eu acredito que descobriram que o CONSEG também é uma ferramenta de divulgação do trabalho do Executivo, do Legislativo Municipal, e através disso eu passo um trabalho bacana, tem um trabalho político, né? Então fica aqueles dois lados. Mas, como o CONSEG é apolítico e apartidário, a gente acaba tendo um freio. Mas o Executivo e o Legislativo começaram a ver isso como algo interessante. Eu participo, eu ajudo, e a população presente vê que eu sou um bom político, digamos assim. Vocês são apartidários, mas se a coisa está funcionando, isso é bom para todo mundo. Então vocês não precisam fazer propaganda. Se o negócio anda sozinho, vocês acabam fazendo uma propaganda sem querer, vamos dizer, porque está acontecendo. Ser apartidário e apolítico tem um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo é que a gente não está ligado a algum político e a algum partido. O lado negativo é que você está ali 2, 3 anos, a pessoa te ajudando.
Quando chega na eleição, Você não pode fazer nada. eu não posso ajudar. Então é um pouco contraditório, né? Você tem que buscar ajuda do prefeito, de um vereador, de um deputado, mas quando chega na eleição, o cara, e aí, Rodrigo, como é que a gente pode... Não, agora não pode. Então isso é um ponto bem complicado. E aí, pegando por esse lado da ajuda, vamos partir agora para outro agente muito importante, os moradores dos bairros. Eles são presentes nas reuniões com vocês, eles auxiliam de alguma forma, talvez eles pequem ainda, e como que eles podem auxiliar mais o Conseg a desenvolver esse trabalho que, assim, é muito importante, só que é óbvio, não depende só de vocês, né? Eu acho que vocês são um caminho, um meio de campo entre a população e os órgãos competentes, né? E vocês dependem muito, tanto do auxílio daqueles que estão no poder, como da população, né? Então, como que funciona essa frente? Então, eu vou falar, acho que cada área tem a sua peculiaridade, né? E o Rodrigo deve ter problemas diferentes dos meus, isso, aqui no Conseg Bom Retiro. O Bom Retiro é um bairro assim, ele tem várias etnias, que eu estava falando aqui para o Renato, né? E essas etnias é meio uma torre de Babel, não conversam entre si, mesmo tendo, às vezes, querendo que se resolvam os mesmos interesses de problemas, né? Então, o que acontece? A gente tem que tentar, às vezes, achar uma linguagem que traga as pessoas. Então, a primeira coisa que eu vejo que o Conseg tem que fazer é um trabalho educativo de mentalidade com os munícipes. Você tem que explicar, olha, você tem que sentir que o bairro é uma coisa que te pertence também. Então, você tem que ter um sentimento de pertencimento. Uhum. Sem isso, você não consegue fazer com que o problema do teu vizinho seja teu problema também num determinado momento, né? Porque você precisa juntar forças para pressionar o poder público para resolver um determinado problema que é de interesse de todos, né? Então, assim, a gente tem que mudar essa mentalidade. Outra coisa que é muito importante no Conseg é ensinar que eles têm que provocar, o próprio cidadão tem que provocar o poder público, ele não pode esperar que tudo o Conseg faça. Então, a gente fala, olha, vocês têm que fazer um 90, vocês têm que fazer boletim de ocorrência, vocês têm que encher o saco da prefeitura com 156, dizendo, porque se vocês não provocam o poder público, o problema não existe para o poder público. Eles trabalham com estatísticas, com índices. Então, vocês precisam provocar esses índices para dizer, para gerar uma zona de calor. Olha, aqui está acontecendo muito roubo. Então, se vocês não fazem o 90, se vocês não fazem o boletim de ocorrência, para o poder público não está acontecendo nada. Então, vocês têm que gerar a onda de calor no ponto para que a gente possa, inclusive, cobrar com mais força o poder público nesse sentido. Acho que o Rodrigo... É o que a gente passa também, né? A minha área, nós temos ali... hoje eu tenho 100% do bairro dentro de grupos de WhatsApp, né? Mas é um grupo de WhatsApp que foi criado há 7 anos. Então isso levou um tempo para conscientizar as pessoas, para ter ali um bom funcionamento. Hoje eu já sinto que as pessoas sabem exatamente aonde reclamar, né? Então, assim, uma árvore, para quem que eu reclamo? A minha área especificamente, eu tenho 3 subprefeituras, então isso dificulta um pouquinho o funcionamento. Mas eles já sabem exatamente para onde eu devo reclamar disso, daquilo. Já traz a reclamação com número de protocolo, isso ajuda muito a gente. É importante ter essa questão do protocolo. Então, a gente tem essa dinâmica, mas o que eu sempre digo é o seguinte, o Conseg, para ter um bom funcionamento, ele precisa de público. O principal de um Conseg é você ter público na reunião, porque esse presidente ele tem que ter um respaldo. E o respaldo é da frequência nas reuniões. Eu não posso levar e batalhar por uma demanda que eu tenho 15, 20 pessoas na reunião. Hoje eu tenho um público médio de 90 pessoas nas reuniões. Então isso me dá força para quando eu vou reivindicar ou buscar uma melhoria em determinados pontos. Não, é que ele consegue lá, ele está bem, ele tem um público, tá ajudando, tá dando o devido estrutura para ele poder brigar e batalhar por melhorias. Legal. Isso que o Rodrigo falou é importante, porque o Conseg não existe só pela diretoria que tem. Ele existe pela participação da comunidade. Se a comunidade não participa, a gente perde a força, exatamente. Uhum. Né? Depois eu até posso dar um exemplo de uma mobilização popular que a gente conseguiu uma vez do Bom Retiro, que teve uma repercussão grande na mídia. Uhum. Né? Qual foi? Posso já contar agora? Na verdade, assim, acho que já todo mundo deve lembrar que, acho que ano passado, né, o governador tinha citado que uma boa ideia seria levar o fluxo da Cracolândia para o Bom Retiro.
né? Vocês lembram disso que saiu em toda a mídia? E aí a gente conseguiu mobilizar o bairro, conseguimos uma reportagem boa com a Rede Globo e fizemos uma manifestação no mesmo dia, logo alguns dias depois, né? Que nós viemos do centro e passamos pelo Bom Retiro até uma Praça Coronel Fernando Preste. Então, essa mobilização teve mídia, teve Jovem Pan, teve Record, enfim. E aí a gente conseguiu fazer com que o governo, não era bem isso que a gente queria dizer e tal. Então, essa mobilização das pessoas é que é importante para a gente ter uma resposta rápida, às vezes, para o poder público reavaliar as suas políticas. Isso é muito bom. E aí fica a dica para você aí que está assistindo a gente, morador, seja Bom Retiro, Jardins ou qualquer outro bairro, participe do Conseg do seu bairro, procure se informar a respeito, mas não se esqueça, não deixe a responsabilidade só para os membros do Conseg. Você tem o aplicativo e o site do SP156, onde você faz diversas solicitações, você tem 190, você tem a GCM, que aí você, fazendo os seus registros, o próprio Conseg pode fazer pressão aos órgãos públicos para que vocês consigam as melhorias para o seu bairro. Então fica a dica aí para vocês. Aí tem a delegacia eletrônica da Polícia Civil hoje também. Delegacia também, que você consegue fazer tudo por... Vocês sabem que a gente estava aqui batendo papo e o Rô mencionou que somos síndicos, mas temos aqui 2 presidentes de Conseg que ou são ou foram síndicos. Então eu ia até pedir permissão para vocês e pedir para o Rodrigo contar um pouquinho. Cara, a experiência do Rodrigo como síndico foi maravilhosa. E assim, durante a pandemia, a gente teve gente que ganhou o juízo e gente que perdeu o juízo. Aqui a gente tem os 2 exemplos. O que ganhou o juízo deixou de ser síndico. O que perdeu, virou. Vamos descobrir aqui quem é que... O que aconteceu o quê? Bom, a pandemia foi bem difícil, né? Lidar com tudo isso, as pessoas dentro das casas, funcionários. Eu, graças a Deus, não tive muitos problemas com funcionários. Eu entrei a pandemia com um número aproximado de 10 condomínios, mas não tive problemas com falta, com atraso, isso não foi o maior problema. O maior problema foi, sim, o relacionamento com os moradores, né? Então, assim, problemas de todos os lados eu tive. E eu sinto que o final da pandemia foi piorando, né? As pessoas foram piorando e hoje está uma situação extremamente difícil. Quem segue na área hoje, ou entrou para a área, que é o caso do meu colega, olha, é uma coisa de louco, cara. Está muito difícil lidar com as pessoas. Está muito difícil. Eu tive um caso curioso de uma moradora do 14º andar, da parte alta dos Jardins, em que teve um vazamento pequeno de água, né, vindo da unidade superior. Ela me ligou para a portaria, isso foi por volta das 11h30 da noite. E eu falei, olha, a unidade está vazia, não tem ninguém, né? Então a gente vai entrar em contato com algum familiar para ver se a gente acessa, porque não tem chave na portaria, nada. A gente tem que dar um jeito nesse vazamento. E aí ela aguardou, mas coisa de 15 minutos na sequência, ela me ligou novamente, pedindo para eu acionar o corpo de bombeiros. Eu falei, mas desculpa, mas qual seria a função do corpo de bombeiros nesse caso? Não, porque eu vou morrer afogado. Eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas além da senhora estar, né, no andar alto, a senhora está na parte alta do jardim. Para alagar o apartamento da senhora, a cidade vai ser tomada por água, é um apocalipse, né? Então, assim, esse foi um dos, né, das 500 coisas que eu passei e que fizeram eu sair da área, porque foi bem difícil. Conversando antes, você mencionou como foi o começo da tua carreira de síndico? O começo foi pelo Conjunto Nacional, né? Ali eu peguei uma boa experiência na área. É corajoso, hein? Ali eu peguei uma boa experiência e me senti apto a enfrentar, digamos assim, qualquer condomínio. Falei, agora vamos lá, vamos jogar. Mas é óbvio, cada condomínio é um aprendizado, cada dia é um aprendizado, depende muito da equipe que você tem, zelador, porteiro, isso faz toda a diferença. Se você tem isso alinhado para você lidar com os moradores, fica algo muito mais fácil. Mas é difícil, porque você colocar um sistema, você colocar uma norma de condutas e procedimentos num condomínio, é muito difícil. Você mencionou que são 9 milhões de pessoas que passam pelo Conjunto Nacional. 9 milhões de pessoas, público anual que circula pelo Conjunto Nacional. Mas apesar de tudo isso, você não estava tão preparado. Você não tinha se preparado para uma enchente no 14º andar. 14º andar de um condomínio, exatamente. Faltou esse preparo. Mas são coisas que não acontecem com a gente. Nossa rotina é tranquila. Nicon, o que aconteceu com você na pandemia? Não, na verdade, assim, essa questão de eu ter me tornado síndico foi nesse ano. Eu sou um síndico recente, pouco experiente, estou aprendendo ainda bastante. Mas eu pensei assim, como estava tendo vários problemas no meu condomínio, eu achava que
Bom, eu já lido com a questão do Conseg que tenta ajudar um bairro, uma comunidade a resolver vários problemas. Então, já tenho uma certa experiência em resolver. Então, vou reduzir isso para um microcosmo, que é o condomínio. Exato. E aí, falei assim, vou encarar o desafio, me candidatei, enfim, e saí como síndico, né? E assim, são problemas... sem querer, né? Oi? Perguntaram, você levantou a mão sem querer e falaram, é você. Não foi bem assim, eu fui voluntariamente, né? Eu achava que, já que eu estava tentando ajudar o bairro, poderia estender isso para o condomínio também e ver se eu teria sucesso também. Você tem 10 anos de experiência no Conseg? Não consegue, sim, eu tenho 10 Para quem está 10 anos cuidando do bairro, cuidar de um condomínio... Eu queria continuar com essa relação entre síndico e Conseg, né? Perguntar para vocês como é que funciona a composição do Conseg, né? Vocês são eleitos, a diretoria é eleita, como é que é isso? Qual é a periodicidade? Como é que faz para participar? Como que isso funciona na prática, né? O Conseg, ele tem uma diretoria composta pelo mínimo de 5 pessoas, né, 5 membros, e você não pode ser eleito só o presidente, a chapa toda tem que ser contemplada. Essas eleições ocorrem a cada 2 anos, sempre ano ímpar, né? Não casar nem na gestão com a eleição municipal, nem com a eleição estadual. Então, eles colocaram em ano ímpar. As pessoas que frequentem o Conseg, podem formar sua chapa, se candidatar à próxima diretoria, né? Isso é totalmente aberto. Basta você morar ou trabalhar no bairro. Isso é o único requisito. E também ter a questão de ficha limpa, não pode ter nenhum tipo de problema muito criminal. parecido com o síndico, né? É muito ligado. Você falou que você atende 3 prefeituras, depois eu queria que eu falasse sobre isso também. Qual é a área de atuação do Conseg Jardins e quais as subprefeituras que você atende? Vamos lá. Eu estou da Brigadeiro Luiz Antônio até Rebouças, tá? Da São Carlos do Pinhal até Avenida Brasil. Da cidade de São Paulo, a minha área acho que é uma das menores. Só que eu tenho a Avenida Paulista de ponta a ponta. Então, da Paulista para baixo, sentido centro, é Sé. A ponta da Paulista, que é a Praça Oswaldo Cruz, é Vila Mariana. E da Paulista para a Avenida Brasil é Pinheiros. Então, eu tenho as 3 subprefeituras, 3 inspetorias da GCM. Tudo isso faz a coisa ficar um pouquinho mais complexa. E você que trata a questão de Paulista fechada, Paulista aberta, você negocia isso, ciclofaixa, essas coisas? É um ponto bem polêmico, que inclusive os últimos dias estão me chamando para voltar com esse debate, com essa discussão. A Paulista fechada aos carros aos domingos e feriados foi uma medida que eu não acho que foi mais assertiva, tá? Mas ela está aí, foi consagrada, está consagrada. As pessoas reclamam muito durante quase 10 anos de Paulista fechada, as pessoas reclamam bastante. Porém, nós já tivemos ali algumas gestões municipais, algumas trocas de prefeitos, e nenhum prefeito acabou com isso, parou com isso. Então é algo que eu vejo como politicamente muito positivo, mas quando a gente fala em rua de lazer, esse termo lazer, eu, pelo menos nos últimos 7 anos, estou buscando onde tem lazer ali. Né, com um sol extremamente quente, um asfalto muito quente, próximo de dezenas de hospitais, com muitos moradores, né, incomodando, enfim. Esse lazer é que falta. Para mim, falta compreender onde está esse lazer. Mas, sem dúvidas, é um programa que está aí, está consagrado e, politicamente, é muito positivo mantê-lo. Mas não tem atuação nenhuma do Conseg em relação a isso? Não, o que nós fazemos é apontar e solicitar apoio policial, pontos de fiscalização, comércio irregular, que às vezes ocorre quase que semanalmente nos domingos, dias do programa Ruas Abertas. Mas, assim, a nossa gestão em cima de deliberar algo, não. Isso a gente não tem esse Mas poder. nesse caso específico do fechamento da Paulista, existe algum comitê específico para isso ou é única e exclusivamente decisão dos órgãos públicos? Única decisão do órgão público. Só a prefeitura. Só a prefeitura. Deixa eu aproveitar, vou passar aqui para o Saul. Vou pedir para você fazer a mesma resposta, mas complementar com e carnaval. Bloquinho de rua. Consegue, tipo, gente, essa rua não, pelo amor de Deus! Eu vou até tocar num assunto que eu queria tocar, que o Rodrigo conhece bem. É o seguinte, bom, primeiro o Bom Retiro a gente pega da RUD, né, até a Avenida Tiradentes, incluindo, assim, porque para dentro da Tiradentes na São Caetano já é outra área, né, e a gente pega da Marginal, né,
onde tem o Tamanduateí, até a Estação da Luz, tá? Então a gente pega uma área boa. Pega um cervo da Cracolândia ali. Né? Na verdade, assim, né? Muito do fluxo da Cracolândia se espalhou, se pulverizou e entrou no Bom Retiro também, e o que nos acarreta bastante problemas enfim, de uso de drogas, tem um problema de tráfico de drogas, enfim. Sobre a questão do carnaval, né? A gente, inclusive, os consegues se uniram muito, os consegues da área central, isso é uma coisa que eu e o Rodrigo já vivenciamos bastante, que a gente se junta, né, em relação aos consegues ligados à subprefeitura, à Sé, por exemplo, e tentamos formar uma força política. A gente não tem um partido, mas é uma força política porque a gente, olha, nós temos um problema em comum, que é o carnaval de rua, que começou exatamente com a gestão do Haddad a ficar muito forte, né? E aí o que acontece? Você tem uma interferência que não são apenas os pequenos blocos. O problema nem são tanto os pequenos blocos, são os mega blocos. Na Tiradentes tem muitos, né? Mega blocos. Nós tivemos vários problemas na Tiradentes, porque o que acontece? Quando você tem carnaval de rua na Tiradentes, você tem uma série de problemas que isso acarreta, que a mídia não fala. Mas você tem fechamento do fluxo do corredor norte-sul, as pessoas ficam sem transporte no bairro. Porque, inclusive, as estações de metrô não pode usar. Porque vem uma demanda de público muito complicada para as estações e lotam. Isso acontece na Paulista também, né? Que fecha tudo. Não tem carnaval, mas quando tem grandes eventos, fecha todas as estações. Por exemplo, o Réveillon, né? Fecha tudo porque não comporta. Então, e isso que acontece? Você tira o direito do cidadão de se locomover. Então, você não tem ônibus no bairro, complica, fica quase a zero. Você não tem acesso a estações como, por exemplo, até a Armênia, Tiradentes, ficam fechadas, é um problema. Então, a gente fala assim, cadê o direito do cidadão que não tem nada a ver, que não quer saber do carnaval, né? Então, você mobiliza toda uma área que é pública para um interesse que eu diria muito hoje em dia privado. Se fala que é interesse público, mas eu diria que isso é entre aspas, né? Então, é uma coisa muito complicada, se o Rodrigo quiser complementar. A minha área, eu não tenho carnaval, né? A Paulista não pode ter eventos, são só 3 eventos por ano. Que é o ali não pega? Tem um bloco de 500 pessoas só. Mas, a Paulista só pode 3 eventos por ano, que é São Silvestre, o Réveillon e a parada LGBTQIA+. E os outros eventos não pode. Está afirmado no Ministério Público, não pode ter. Mas o que eu sofro na minha área? Eu tenho os impactos do carnaval do Ibirapuera. Então, olha, é muito complexo. Então, o Ibirapuera tem lá mega blocos, coisas grandes, gigantescas. Eu não tenho na minha área. Então, eu não tenho aumento no policiamento, porque eu não tenho carnaval na minha área. Rodrigo, você não precisa, você não tem carnaval. Mas onde é que ficam os ambulantes? Onde é que os ambulantes chegam 5 horas da manhã? Aonde tem a dispersão do público, vai todo para a minha área. E quando eu tenho um mega bloco na região da Henrique Schaumann, por exemplo, que às vezes acaba, vamos dar um exemplo, 1h da tarde, e vai começar 3 horas da tarde no Ibirapuera. Todo mundo passa por lá. Né? Trava a Avenida Brasil. Todo mundo andando. A gente está falando de 500, 600 mil pessoas, 800 mil pessoas. Então, isso dificulta muito a vida de quem mora no bairro. Esse carnaval de 2024, eu fiz um trabalho com 2 ruas ali, equipei vigias, que as ruas já têm os vigias, então equipei esses vigias com rádio, peguei escolta, que algumas casas têm, que me autorizaram a usar, e aí bloqueamos a entrada de ambulantes na porta, porque eles paravam carros na porta das casas, mesas para as pessoas comerem, aqueles foliões no final do carnaval, muitos bêbados caídos na calçada. Então montamos, digamos assim, esse exército, fiz a coordenação ali de aproximadamente 20 vigias e tiramos 2 ruas do caos ali, que era gravíssimo, gravíssimo. Isso que o Rodrigo está falando é verdade. E muita gente não sabe disso, mas quando a prefeitura provoca eventos grandes em São Paulo, você afeta todo o planejamento de segurança que, por exemplo, a Polícia Militar tem. Então, por exemplo, se você faz porque a Polícia Militar não aperta um botão e fabrica mais 1000 soldados assim. Ela tem que trabalhar com o contingente que ela tem. Sim, com o contingente que ela tem. Então, ela tem que distribuir conforme a necessidade. O carnaval é uma coisa que exige tem muitos problemas de segurança pública, especialmente roubo de celular, tráfico de drogas, enfim. E o que acontece? Você tem que deslocar todo um contingente que estava organizado para, por exemplo, proteger cada distrito,
E não, agora vão ter que jogar tudo lá e você deixa desguarnecidos os bairros que onde não está tendo evento, ou grandes eventos, pelo menos. Então, isso causa muito problema. Então, por exemplo, uma coisa que a Polícia Militar, inclusive, está sempre negociando com a Prefeitura, olha, pelo menos não faz coisas assim em torno agora da Tiradentes, tudo, porque o Copom está lá, a Rota está lá, enfim, a CPC está lá, está tudo lá. Então, eles fazem sempre o gabinete de crise lá. Então, não estão pedindo, não façam aqui, porque a gente aqui precisa ter circulação para poder atuar e gerenciar toda essa questão da segurança na cidade. Bom, pois é. Pegando um gancho especificamente aí nos blocos de carnaval, né? A gente está já no fim do ano, ano que vem a gente tem carnaval e esses problemas retornam, né, inclusive para o Bom Retiro. Já está havendo algum tipo de conversa, negociação com a prefeitura em relação a esses blocos de carnaval, o carnaval em si? Por quê? A gente sabe, tem essa questão, o pessoal começa a passar dos limites, aí você vê lá o sujeito na frente de um condomínio, urinando na calçada, sem o menor pudor, né? Então, assim, a gente depende de que os órgãos competentes tenham maior controle em relação a isso, sem tirar a liberdade de quem quer festejar, faça a sua festa, mas também sem prejudicar a vida dos outros. Então, está ocorrendo algo nesse sentido já? Então, esse é um problema nosso anual, né, Rodrigo? A gente toda vez a gente quer ser convocado, quer participar dessa organização, e a gente normalmente é esquecido, entre aspas, ou enfim, chama em cima da hora e já está tudo organizado e tudo pronto e não tem mais o que fazer. Então, a gente não é chamado a conversar. Eu até vou propor, aproveitando o ensejo, que a gente leve nossas demandas para eles, já antecipando algumas coisas que a gente já sabe que podem acontecer, e fala assim, olha, não pode acontecer isso, isso e isso, tá? Porque o que acontece? A prefeitura, novamente, cria uma série de atividades, porque é importante ter, enfim, eu acho relativo essa importância, mas do jeito que ela é imposta, né? Mas a gente tem que... E os efeitos colaterais, eles não vêm cuidar. Quando acontece o problema, eles não vêm cuidar depois. Então, não adianta, né? Por exemplo, a gente sabe no centro, a gente conhece um outro presidente que consegue, que também tem problemas, todos os condomínios deles lá no centro, que é onde tem vastamente eventos de carnaval, quase que o dia, todos os dias durante o período do carnaval, eles estão gradeando, os próprios condomínios estão sendo gradeados pelos próprios síndicos e tudo. Por quê? Porque a prefeitura não oferece segurança para esses lugares. Em Pinheiros eu faço isso nos meus condomínios, eu gradeio todos. Não tem o que fazer. Prefeitura, se você está assistindo, se você conhece alguém que pode ajudar, olha, o pessoal do Conseg, os presidentes dos Conseg são quem ajudam a manter a segurança, a ordem de todos os bairros dessa cidade maravilhosa que a gente vive, que é São Paulo. Num momento que é extremamente crítico, onde todos os condomínios vão sofrer, ou de não poder o condomínio entrar e sair, problemas de segurança, vamos aproveitar o know-how, a experiência que eles têm. Vamos escutar o que eles passam, porque eles só têm a agregar, eles ajudam vocês o ano inteiro. O sucesso da sua gestão é o sucesso da gestão deles. Vocês estão juntos, é a mesma equipe para o mesmo fim. E eu vou apimentar agora aqui a pergunta. E feira, gente? E feira? O que o Conseg faz? Não me fala que o Conseg gosta de pastel. O que o Conseg faz? Feira é um assunto crítico, né? Porque eu já cheguei à conclusão que eu tenho 50% a favor e 50% contra. É claro, não dá nem 0,1% para um dos lados. É um equilíbrio. Então eu tenho 2 feiras na minha área, 3 feiras, na verdade, uma aos domingos, quintas e sextas. Mas uma feira que estava dando mais trabalho era uma feira que nós temos toda quinta-feira, na Barão de Capanema. Hoje. E o que acontece? Essa feira tem que acabar um horário determinado, mas ela estava indo até 7 horas da noite. Por quê? Por causa da limpeza da feira. E os moradores reclamando, o comércio reclamando e tudo mais. E aí eu conversando com o capitão, que já não está mais na companhia, ele falou, Rodrigo, eu não tenho como trabalhar isso daí. A gente tem que tentar uma forma para acabar, mas tem que ser prefeitura. E 2 meses, 3 meses, nada andava.
Aí ele me levou para conversar com um colega dele, que já foi da Polícia Militar, hoje está na prefeitura, para tratarmos da limpeza pública. Então esse secretário, ele falou assim, Rodrigo, vamos fazer o seguinte, a feira tem que acabar às 14, 14h30 vai chegar a equipe de limpeza. O caminhão vai entrar lá com jato de água. Acabou o problema. Aonde veio essa ideia? Ele falou assim, o que você me sugere? Eu falei, não sei, capitão, a gente tem que encontrar uma forma aí de usar dinâmica. Eu me recordo de uma comandante da GCM, que hoje já está aposentada, mas na época do Carnaval da Consolação, ela sugeriu, o que ela sugeriu? Porque ali com 1 milhão de pessoas na Consolação. Não adianta eu chegar com a viatura da guarda, 5, 6 viaturas, eu não vou conseguir tirar. Ela falou assim, eu preciso da água. E não adianta vir o gari, eu preciso do caminhão-pipa. Com o caminhão-pipa, ela limpava a avenida, a Rua da Consolação em 20 minutos. Tirava todo mundo. Aquele jato de água. Então, na hora, conversando, ele falou, acabou, resolvido. Vai entrar o caminhão de água e assim nós resolvemos o problema da feira. Eventualmente, um dia ou outro, o caminhão acaba chegando um pouco mais tarde, a feira não adianta, ela se estende, porque fica a sujeira, os carros não vão passar com aquela montanha que fica ali. Mas eu acredito que já é uma coisa um pouco ultrapassada. É necessário fazer uma análise dessa questão das feiras. Não acabar, claro, ali tem feirante, tem família, aquilo ali envolve um número muito grande de famílias, de pessoas. Mas trabalhar isso daí de uma outra forma. Isso ali fica até antigênico para o profissional, é antigênico para quem compra, né? Então a gente olhar por esse lado, são pessoas que sofrem ali, né? Não é fácil ser feirante. É uma atividade, uma profissão difícil. Então pensar de uma forma de modernizar um pouco isso. Acho que já está na hora da prefeitura pensar nisso. E aí, desculpa, Saul, é até para dar um gancho para você. Me corrijam se eu estiver errado. Se eu não me engano, as feiras têm o fiscal de feira, que é justamente para controlar isso daí, né? Eu, inclusive, falei numa feira perto de casa uma vez, o rapaz se identificou como fiscal da feira, falou que ia verificar, tomar as providências, porque na rua onde eu moro tem uma feira. Na Rua Jaraguá? Isso, e justamente era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente não conseguia entrar na rua, né? Então, assim, existe mesmo esse fiscal, ele é efetivo ou não? O que vocês podem Olha, falar? antes de passar para o meu colega a sua pergunta, eu gostaria só de fazer uma observação. O fiscal de feira, para mim, é a mesma coisa que o fiscal do PSIL. Falam que tem, mas eu nunca vi. Exatamente, mas eu vou falar. Eu nunca vi. Eu fui a fonte disso, já que aproveitando que o Rodrigo comentou, ele não aparece de fato muitas vezes. Mas o que acontece? A gente descobriu a gente tem dois problemas na Jaraguá, na feira que é a feira que tem a feira da Antônio Coruja, que está acontecendo hoje no Bom Retiro, que ela está mais ou menos administrada, tinha problema só de banheiros que não tinha, agora estão botando banheiros para os feirantes poderem usar, né? Agora a Jaraguá tinha 2 problemas. Primeiro, horário e estacionamento irregular, fechando as pessoas poderem sair ou entrarem nas suas casas, que tem garagem. Então, já vieram a nossa reunião, que a gente conseguiu agora da CET, pelo menos oficialmente por carta deles, né? Que eles vão fazer operações agora corriqueiras para multar quem estiver estacionando irregularmente na frente de casas e tudo, porque isso é um problema, inclusive, que fecha o trânsito na Rua Neves de Carvalho, né? E a questão do horário, a gente descobriu que tem que reclamar dentro, porque o fiscal fica dentro da Secretaria de Abastecimento, dentro da Direitos Humanos. Então tem que reclamar lá. A gente mandou, falei até com a secretária, eu não sei se ainda ela é secretária de Direitos Humanos, a Soninha, mas a gente reclamou, olha, tem que fiscalizar a feira, não está sendo fiscalizada. E aí ela disse que ia ver e tal, mas a gente não viu até agora nenhum retorno efetivo de lá. Agora o CT nos deu o retorno que vai fazer fiscalização para não ter estacionamento irregular. Ali em Higienópolis, onde eu moro, prédio de esquina com a Martim Francisco. Tinha uma feira, que não era ali, era numa rua mais para baixo, e a feira decidiu sozinho mudar para lá. Então, assim, o primeiro ponto... Gestão, né? De feira. Porque assim... Ela migrou espontaneamente. É uma feira ambulante, né? É uma feira ambulante. Uma feira cigana. É uma feira cigana. E aí o condomínio entrou na justiça, e aí eu acho que teve vários erros. Acabou que entraram errado, e por ter entrado errado, acabou formalizando que a feira poderia ficar ali. Mas a gente ainda tem esse problema da limpeza. Tem a legislação que ela tem que terminar às 14, mas
o carro pipa passa lá mais ou menos 16h30. E o ponto mais grave que eu vejo na feira que a gente tem ali é quando a feira já existe, depois que construíram os condomínios, beleza, você não sai. Quando você constrói ali, você já sabe que tal dia você não entra e não sai do prédio. Só que essa, como ela inventou de mudar para lá e tudo já existia, neste caso eles deixam um espaço, tem um recuo para os carros poderem entrar e sair das garagens. França Pinto é igual. Mas é péssimo, porque você tá ali ó, devagar, com calma, e o pessoal vai aonde com esse carro? Ah, vontade de falar, vim buscar o peixe. Porque assim, você passa no meio da feira. Então, o pessoal risca teu carro, bate no teu carro, te ofende. E assim, estão podando o direito de ir e vir. E é uma coisa que, como você mencionou, no início, cara, como ela migrou porque ela quis, não tinha banheiro. Então eles usavam as portas, os recuos das garagens como sanitário. E não é para o número 1, não, era para tudo. E esse é outro problema. Ali é tudo zona azul. Eles param um carro encostado no outro, um caminhão encosta no outro, que encosta no outro, e não pagam a zona azul. Então, temos vários problemas que eu vejo nesta feira, que é da Martim Francisco, desde estacionamento irregular na área de zona azul, e a prefeitura ali, infelizmente... Ela normalmente é tolerante com um caminhão de feira, no dia de feira. Tem essa tolerância. Isso eles mesmos me passaram pra gente. Uma coisa que eu ia te perguntar, o Rodrigo comentou um pouco sobre isso, e você comentou um pouco no seu início, você tem várias comunidades no Bom Retiro, como se fossem vários guetos, né? Vamos dizer assim, né? Muitas estrangeiros que moram no Bom Retiro, que eu sei, tem muito coreano, tem muito chinês, tem muito judeu, tem muito árabe, né? Que eles já são os mais latinos antigos, hoje, tem especialmente. Hoje tem muitos latinos, né? Tem muito boliviano, latino. Paraguai e peruano. Então, assim, e eu sei que eu tenho condomínios na Luz, eu não tenho no Bom Retiro, mas a Luz também tem um problema semelhante a isso. Eles têm outra cultura, né? Eles têm uma outra forma de vida, inclusive de comércio, né? E também tem essa questão do comércio ilegal, né? Como é que você trata isso? Porque eu vejo na Luz muito comércio ilegal na rua, mas não um comércio ilegal de ambulante que vende as coisas na 25 de março, mas comida para esse público específico, né? Isso deve ter no Bom Retiro também, né? Olha, no Bom Retiro especificamente, eu acho que talvez essa questão de comida, assim, talvez seja mais no Pari, talvez, porque, mas assim, no Bom Retiro mesmo, onde eu vejo, o que tem de comida que não é vendida é o churrasco de final de semana, que isso tem domingo, cabo a rabo, mas assim, de estarem vendendo comida regularmente eu não vejo muito. O que tem muito, assim, às vezes tem camelôs irregulares na José Paulino, se bem que hoje está muito mais controlado do que antigamente, né? Agora, essa questão cultural, eles têm aberto muitos restaurantes, na verdade. Mas aí Sim, aí normal, aí é legal, um negócio legal, tudo bem. O que nós temos dificuldade é justamente trazer esse pessoal de várias etnias. A gente tentou até uma época, a gente fazia avisos em coreano e avisos em espanhol, ou seja, para trazer só que a gente fazia, por exemplo, advertências sobre como você cuidar do seu lixo. E aí, olha só que engraçado, era uma coisa que era tipo uma publicidade boa de como você lidar com lixo e tal, e às vezes pessoas de outras etnias falavam, mas como vocês estão falando que a gente suja o bairro? Eles tomaram como uma ofensa pessoal. E aí a gente meio que começou a administrar vocês não estão indo bem porque eles estão entendendo do outro lado, né? Mas essa questão da comida não tenho visto no Bom Retiro. Assim, na Luz, animais vivos sendo vendidos, principalmente para animais os vivos? Orientais, grilo, escorpião, essas coisas, os caras... Na Luz, olha, se está tendo isso acontecendo, eu desconheço. Para mim, na Florência de Abreu. É que lá não é Bom Retiro. Não, é Luz, né? É da Luz, por isso que eu falei, é outro território. Aí não por isso que eu achei que tinha no seu também. E o Psyll, que você falou. Eu acho que a gente vai entrar aqui e vai acabar o programa com isso. Porque vai ter que ter um bloco 2 para isso. Porque é um problema que a gente sofre absurdamente. Perturbação de sossego. Perturbação de sossego. Eu como síndico, eu nem sei mais o que fazer para conseguir ter um suporte do Psyll. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Rodrigo... Só complementando, se puderem explicar o que é o Psyll.
O PSIL é o Programa de Silêncio Urbano, né? Foi criado, não me recordo do ano, tá? Ele é subordinado à prefeitura, um órgão municipal, e que tem lá os seus fiscais para dar conta do barulho da cidade. Não me recordo hoje, tá? Especificamente qual o número de fiscais, mas até semana passada eram 6 para a cidade inteira. Diz que varia de 6 para 10. Tem essa mais ou variação, menos. mas Pessoal, não faz muita Parece, mas não é piada, tá? não faz muita diferença para uma cidade como São Paulo. O que ocorre, né? Primeiro, nós somos uma cidade extremamente barulhenta, né? Então nós temos aí diversas obras noturnas acontecendo em razão do trânsito, então as obras públicas precisam ocorrer durante a madrugada. Nós temos autorização à construção civil, algumas obras trabalham 24 horas. Nós temos a circulação durante a madrugada de grandes carretas, uma cidade com boom na construção civil. Esse ferro precisa chegar nessas obras e essas carretas precisam circular durante a madrugada. Então, isso, né, um ponto. E nós temos os apartamentos antigos que passam por reforma e durante a madrugada tem a circulação de caçambas. E é o pi, 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 pi. Madrugada toda. Então, é uma coisa absurda. E aí a gente tem toda essa dinâmica, aí nós temos os bares e restaurantes. Aí nós temos as coifas dos bares e restaurantes. Aí nós temos a equipe de reciclagem que pega vidro 3h30 da manhã e arremessa em cima do caminhão. Tem as Dark Kitchens também, A Dark Kitchens. Então, assim, é uma dinâmica tão grande, é uma coisa tão maluca, que você fala, agora eu vou apelar para quem? E a questão do decibelímetro, que é o aparelho utilizado pelos fiscais do PSIL, ele é muito... Ele te dá ali a numeração pela lei, o que pode ultrapassar ou não pode. Só que o barulho é algo muito relativo. Se eu pegar um apito aqui e ficar com ele antes de atingir a numeração mínima do decibelímetro, ele vai te incomodar, mas eu não cheguei no decibelímetro. Então isso daí é uma coisa, sabe? É uma linha muito complicada de você avançar. E aí você tem a morosidade de uma fiscalização que tem aí menos de 10 fiscais por uma cidade como São Paulo. E isso torna tudo muito complicado. Eu vou contar um exemplo muito rápido que eu tive há coisa de uns 5, 6 anos. Eu deitei para dormir por volta das 10, 11 horas da noite, eu estava ali ouvindo carros subindo e descendo, tinha um estacionamento do lado, tinha uma rampa, os valets retirando os carros para levar nos restaurantes. Bom, aí meia-noite e pouco acabava esse barulho. 1h da manhã tinha um motoboy, um funcionário de uma pizzaria, que ele saía da pizzaria e subia a Ministro Rocha, que é uma ladeirona, com o escapamento da moto estourado. Então eu sabia exatamente que cruzamento ele estava. Eu pensava, putz, agora ele passou a Paulista. A moto... Vou dormir. Eu falei, agora eu durmo. Não, chegava a caçamba. Pi, 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 pi. Aí o pássaro, olha que loucura, você acaba mexendo com a flora e com a fauna. Você mexe com todo o equilíbrio, com toda a vida você mexe. Os pássaros começavam a fazer, o macho, para acasalar com a fêmea, ele cantava durante o dia, ele começou a cantar de madrugada, porque durante o dia a fêmea não escutava. Então eu tinha aquele monte de pássaros fazendo barulho durante a madrugada. Aí você pensa, não, agora eu durmo. Não, aí começava a passar os caminhões recicláveis. Aí uma construção civil recebendo aço. E você não dorme. Então, assim, o barulho é uma coisa, está mais do que provado, que adoece as pessoas, né? Isso é um crime. Mas numa cidade como essa, a gente precisaria pelo menos de um programa de silêncio urbano, que é a explicação da sigla PSIL, mais eficiente. Na verdade, pelo próprio número de fiscais que temos, mostra que a prefeitura não tem vontade nenhuma de resolver esse problema e nem de administrá-lo minimamente. Porque, veja bem, uma cidade com porte de São Paulo, falar que você tem 10 fiscais que seja, é uma piada. Então, ou seja, não há interesse, é só para dizer que tem um programa, mas não há eficiência. Nós temos também a possibilidade de também acessar a PM quando tem perturbação de sossego, mas é complicado, porque a PM não tem, de fato, poder para encerrar o barulho. Eles vão poder, no máximo, quando eles conseguem passar no local, falar, olha, dá para baixar o som, está incomodando os moradores e tal, eles baixam um pouquinho o som, a viatura virou a esquina, já no talo de novo. Se vocês forem ver agora com o coronel do Copom, ele vai te dizer que disparado nos finais de semana, a partir de sexta, qual é a chamada que mais as pessoas demandam a PM? Barulho. Perturbação do sossego, mas assim, disparado. Disparado. Então,
é um problema para a PM, e até o coronel da PM, o coronel Luciano, ele falou, olha, para a gente interessava muito que tivesse alguma lei que a gente pudesse atuar mais fortemente, porque realmente a gente fica com a mão amarrada, porque não temos uma força de lei para poder realmente falar, encerre o barulho, entendeu? Então, é um problema porque, em vez de, por exemplo, a PMI combater um crime realmente mais perigoso, muitas vezes ela é demandada para perturbação social, que também é uma atribuição dela, mas de menor, vamos dizer, gravidade, de uma certa olha forma. Aqui a disparidade, né, da função da polícia, né? Eles têm que atender uma série de chamadas com menor potencial ofensivo, né? E criminalidade mais tranquila para na verdade, a gente tinha que empoderar, vamos dizer assim, a GCM para poder atuar mais fortemente nisso. Tem leis tramitando tudo, mas não foi nada efetivado e bancado. Tem que ter vontade política da prefeitura para acontecer. Né? Exato. E aí fica a dica para você aí, vereador recém-eleito, né? E para o nosso prefeito Ricardo Nunes. 2025 está chegando, né? Vamos pensar um pouquinho mais nessa questão aí. Vamos aumentar o número de fiscais para acabar essa brincadeira de você ter, em média, 6 fiscais para atender toda São Paulo. Aí não dá, né, gente? Vamos acordar para a vida. Eu acho que além de... Desculpa, a gente passa... Eu só ia complementar falando, por favor, prefeito, vereadores, a gente está aberto, a gente ficaria muito honrados em ter a presença de vocês aqui, para também passar para todo o público quais são os planos, quais são as vontades, as possibilidades do que pode ser feito. E a gente facilitaria muito e ajudaria demais com todos os consegues e com qualquer outro órgão que vocês necessitem para ajudar esse diálogo para que a gente tenha cada vez uma cidade melhor. Eu ia falar que além da... Desculpa, já passo para você. Além da questão de aumentar os fiscais, regulamentar o que pode ser feito também, né? Porque não adianta ter mais fiscal e ele não poder fazer nada, né? Temos os vereadores para isso. Né? Eu só queria explicar uma coisa, até gostaria que se o Rodrigo puder comentar, que aproveitando esse tema, é um tema que a gente recorre muito às câmaras legislativas, que é tanto a Câmara dos Vereadores como a Assembleia Legislativa do Estado. Sim. Tanto teve lei, por exemplo, do deputado estadual Olim, que foi aprovada na LESP, mas não adianta nada se o governo veta. E aí você tem um problema, né? Então, na verdade, assim, não adianta só a gente tem várias leis tramitando dentro dessas câmaras legislativas, mas o problema é também ter que ter vontade política dentro dos governos executivos, né? Tanto prefeitura como Estado, que isso seja implementado, porque senão não vai para frente. Essa é uma outra questão. Não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu acho que o ideal seria ter esse número de 6 fiscais por cada subprefeitura. Isso seria um ponto inicial, né? Acredito que, tendo essas infrações, a coisa começa a melhorar. Porque nós já temos aí a questão da lei da 1 hora, né? Que os bares precisam fechar mais cedo. Antigamente, os bares iam até 4, 5 horas da manhã. Hoje, você está jantando num bar 11 horas da noite na calçada, você já vê o garçom ali guardando tudo, porque acabou, né? Então, você veja, teve essa redução, mas a gente não tem uma fiscalização em cima dos outros bares, né? Casas noturnas. Aí vem aquela questão absurda com relação a isolamento acústico. Mas eu investi isso, aquilo. Tá, mas está vazando. O grave não segura. O cara coloca lá uma potência absurda de som. Então, enfim, são uma série de situações que precisam, né, de um cuidado, né? Precisa de um cuidado. Eu só ressalto aqui, Demetrios, que nós temos quase 1.400 dias que os consegues da área central, principalmente, estão aguardando uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes. 1.400 dias aguardando uma reunião. Quem sabe agora, prefeito, para a próxima gestão, 2025, o senhor consiga nos receber. Mas é o senhor, não é algum secretário ou assessor. Entregamos agora o pedido, vamos aguardar que eles respondam. Pois é, olha que maravilha. Gente, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que infelizmente a gente está chegando no final do programa. Não tá, não. Como assim? Infelizmente. A gente não conseguiu falar de metade do que a gente queria falar. Mas a gente já convida eles para um outro programa para a gente falar de outros assuntos, com certeza. Então, menos mal. A gente tem visto ultimamente uma novidade por toda a cidade, que são essas baias, essas estações amarelas para se coletar o vidro, né? Vocês estão percebendo alguma melhora, algo positivo em relação
a limpeza das vias públicas em São Paulo? Então, eu vou falar um ponto que eu sempre falo, depois se quiser complementar, Rodrigo. Eu acho assim, não adianta você botar uma estrutura como essa estrutura aqui, para você, uma espécie de caçambinha para você jogar vidro, se você não trabalhar a questão educativa, de conscientização, ter fiscalização. Então, assim, eles botam isso, nós estamos fazendo alguma coisa, tá? Só que tem que ter um trabalho, tem que botar na cabeça das pessoas, tem que educar as pessoas. E se você não educa o cidadão, você não adianta fazer nada, você está jogando dinheiro fora. Então, assim, você pode até colocar a estrutura, mas você tem que trabalhar o cidadão antes. O lixo deveria ser muito mais trabalhado a questão educativa, e eu sempre cobro, pelo menos, da prefeitura, isso, cadê os programas educativos? Não há. Então, se você não trabalha a mentalidade, e isso eu diria até que tem que ser trabalhado na escola, desde o prézinho. Só que para a gente chegar lá em cima demora, né? Então, e aí não há interesse. Mas eu vou te dar um exemplo, Rogério. Eu sempre tive o hábito de jogar qualquer papel, uma bala, um chiclete no lixo, no cesta ou em algum lugar. Tenho uma filha de 11 anos e uma de 7. Com o crescimento da de 11 anos, eu já não procuro mais uma lixeira. Já criei o hábito de pegar esse papel e guardar no meu bolso. Faço mesmo. Então eu chego na minha casa com papéis de bala, de chiclete. A minha filha, com 4, 5 anos de idade, me conscientizou. Papai, não, já coloca no bolso. Não adianta. Então, assim, eu acho que as escolas poderiam pegar essa parte e fazer um trabalho. É a famosa história assim, mas vai demorar para chegar lá em cima. Nós precisamos de uma árvore. Ela vai fazer uma sombra daqui 20 anos. Mas se a gente não plantar hoje, daqui 20 anos não vai ter. Daqui 5 anos serão 25 e por aí vai. Uma hora a gente tem que fazer. Então, eu acredito que as escolas deveriam pegar essa parte, né? Não, a prefeitura está fazendo, de que forma nós podemos ajudar? As escolas privadas, que forma a gente pode passar isso para os nossos alunos que vão crescendo? Isso é muito importante. Eu, pelo menos, mudei um hábito de procurar a lixeira, colocar no meu bolso com a minha filha. O secretário da Serimp me contou que ele foi para a Dinamarca, viu como eles trabalham desde na questão da educação, e ele propôs até para o pessoal da Secretaria de Educação, por que vocês não trabalham a criança desde o começo com isso? Pelo menos o secretário contou que fez isso. Aí ele fala, não, mas isso não é exigência do MEC, não é. Então, ou seja, nem os educadores que estão aí atualmente acham isso importante. Outras questões para eles são mais relevantes. Então, você vê que isso não é uma prioridade. E outro problema que você citou dessa estrutura amarela, ela está virando o quê? Ponto viciado. Sim, porque as pessoas, é para jogar vidro e vou jogar todo o resto também do lado. Não acha onde jogar, joga tudo. Se você cria um ponto de referência, ele vira ponto viciado. Esse é o problema. Acho que fica para o próximo perguntar. Eu ia questioná-los sobre a coleta seletiva, se eles conseguem mudar, mas... Tudo é educação, muito difícil. Bom, fica o convite para vocês, tá? Um próximo programa, vai ser muito bom, tem bastante assunto para a gente falar. Infelizmente, a gente está caminhando para o final, tá? E aí, o que a gente gostaria de pedir? Que vocês deixassem algum contato de vocês, rede social, alguma coisa assim, e uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Queria que você começasse, Saul. Então, a gente agradece novamente o convite, né? Renato, Demetrios, Rogério, não errei. e assim, vocês podem seguir a gente no Consegue Bom Retiro SP, tanto no Instagram como no Facebook, que a gente tenta avisar as reuniões, o que nós estamos fazendo, né? E também uma mensagem assim, olha, é muito importante exercer sua cidadania. E isso a gente tenta passar, pelo menos a gente tenta fazer nosso trabalho dentro do Consegue, né? E justamente, inclusive, com nossos outros companheiros presidentes de Consegue, que é para a pessoa, olha, não adianta você esperar que só o Consegue resolva. Você tem que, como cidadão, se juntar, participar e cobrar o poder público, que essa é a única forma de a gente ter algum resultado. Então, muito obrigado. A nossa rede social para contatos da comunidade, de mais interessados, é no Instagram, @conseguejardins e Paulista. Bom, eu quero aqui deixar o meu muito obrigado a esses 3 gentis cavalheiros. Obrigado pelo Mais Condomínios também, por nos receber. Obrigado aqui ao colega Saul por ter compartilhado comigo.
Eu acho que nós precisamos de uma sociedade mais participativa, mais respeitosa, mais colaborativa, digamos assim, mas nós precisamos principalmente de um respeito maior de vocês da prefeitura. Nosso prefeito Ricardo Nunes. É de você que nós precisamos. É de um respeito, uma atenção e uma consideração maior de você. Muito obrigado. Sensacional. Muito bom. Bom, esse foi Mais Que Condomínios, aqui na Conde TV, toda quarta, às 9h30 da manhã. E vemos você no próximo programa. Não esqueça, gostou do programa? Curta, comente, compartilhe. Ficou alguma dúvida aí? Coloca a sua pergunta aí nos comentários. Com certeza a gente vai fazer questão de repassar para eles e nós respondemos para você. E não esquece, tá? Procure nosso patrocinador Master, a Repinte. Com certeza você não vai se arrepender. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.